A Bíblia nos ensina de maneira clara e profunda sobre o perigo de um coração endurecido em relação à verdade de Deus. Não sai daí para você não perder nada. Meu nome é Patrícia Jacob, tudo certo com você? Esse é o canal Desenhando a Bíblia. Se você é daqueles que assiste os vídeos e não é inscrito, já se inscreve para não correr o risco de perder algum estudo, beleza? Me segue lá nas outras redes sociais, é só procurar por Desenhando a Bíblia. É isso aí, bom vídeo! A dureza de coração, mencionada em Hebreus 3, de 7 a 8, refere-se a uma postura de resistência à voz de Deus e à obra do Espírito Santo. Essa expressão aparece várias vezes nas Escrituras, sempre associada à recusa em obedecer a Deus ou em reconhecer seus milagres. Hebreus 3 faz referência a Salmos 95, de 7 a 11, onde Deus adverte sobre o perigo de endurecer o coração e, por causa da incredulidade, não alcançar o descanso prometido. O autor de Hebreus destaca que esse descanso, mencionado em Gênesis 2:2, é o descanso sabático de Deus após a criação. Ele compara a terra de Canaã, que Josué deu aos israelitas, a um prenúncio desse descanso final oferecido aos cristãos. Essa passagem enfatiza o poder das Escrituras para transformar aqueles que creem e o papel do encorajamento mútuo entre os irmãos. A palavra de Deus não apenas sustenta o seu povo, mas também tem o poder de revelar e julgar os corações. No contexto do Novo Testamento, vemos que a dureza de coração é uma das características dos fariseus, por exemplo, que mesmo diante dos sinais e maravilhas realizados por Jesus, se recusavam a crer e se entregavam ao legalismo. Porém, não foram apenas os fariseus que demonstraram essa dureza de coração. Em Marcos 6:52, até os discípulos de Jesus foram repreendidos por terem o coração endurecido ao não compreenderem o milagre da multiplicação dos pães. Mesmo vivendo próximos de Jesus, os discípulos, em momentos de dificuldades e incredulidade, demonstravam insensibilidade às realidades espirituais. As multidões que seguiam Jesus também mostraram sinais de endurecimento. Em João 6, muitas delas estavam mais interessadas nos benefícios materiais do que na mensagem espiritual de Jesus. Quando ele começou a ensinar sobre o pão da vida, muitos se afastaram, incapazes de compreender ou aceitar a profundidade de suas palavras. Os soldados romanos e as autoridades que crucificaram Jesus demonstraram dureza de coração. Em Lucas 23, 36 e 37, os soldados zombaram de Jesus enquanto ele sofria, evidenciando a cegueira espiritual e a crueldade que acompanham um coração endurecido. Outro exemplo é o povo de Israel. Paulo, em Romanos 11, fala sobre o endurecimento parcial de Israel. Ele explica que Deus permitiu que muitos judeus rejeitassem o evangelho, enquanto os gentios eram incluídos na salvação. Esse endurecimento é temporário, mas resultou em uma cegueira espiritual coletiva. Em Efésios 4, 18 e 19, Paulo descreve os gentios como obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa do endurecimento de seus corações. Eles haviam se entregado à impureza e à dissolução, ignorando completamente a verdade divina. O autor de Hebreus adverte os cristãos a não endurecerem seus corações, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. O endurecimento aqui está relacionado à incredulidade e ao afastamento da fé, resultando em uma postura de rebeldia contra Deus. Em 1 Timóteo 4, Paulo está alertando Timóteo sobre as pessoas que, nos últimos tempos, abandonariam a fé verdadeira e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo descreve que essas pessoas terão suas consciências cauterizadas. A expressão consciência cauterizada refere-se a uma condição em que a pessoa já não sente mais remorso ou convicção do erro, devido à repetida rejeição da verdade. Esse endurecimento acontece quando uma pessoa, após ouvir e saber a verdade, continua a rejeitá-la e abraça falsos ensinamentos.
Isso leva à insensibilidade espiritual, ou seja, a pessoa não sente mais a necessidade de se arrepender ou buscar a verdade. Em termos práticos, um falso mestre que ensina doutrinas enganosas desenvolve uma barreira para a verdade de Deus semelhante à dureza de coração. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala sobre o homem da iniquidade e o poder enganador que levará muitos à perdição. O endurecimento final será visto em pessoas que rejeitam deliberadamente a verdade e se deleitam na injustiça, resultando em sua condenação. E antes de eu te falar as consequências de um coração endurecido, já deixa o seu like aí, beleza? E compartilha esse vídeo com alguém. Segundo os textos de Ezequiel 36, 26 e Hebreus 3, as consequências da dureza de coração são devastadoras, tanto para o relacionamento com Deus, quanto para a vida espiritual. A pessoa com o coração endurecido perde a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, tornando-se insensível aos seus ensinamentos e direcionamentos. Isso resulta em um afastamento gradual de Deus, como vemos na história do povo de Israel no deserto. A dureza de coração é uma das maiores barreiras para o arrependimento. Ela ressalta que, quando uma pessoa endurece seu coração, ela não apenas bloqueia a si mesma de receber o amor e o perdão de Deus, mas também perde a capacidade de amar o próximo. O endurecimento cria barreiras que isolam a pessoa, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. E é por isso que nós precisamos de um coração novo. O profeta Ezequiel fala sobre a promessa de Deus de trocar o coração de pedra por um coração de carne, mostrando que somente Deus pode reverter o estado de endurecimento. Esse novo coração simboliza uma transformação espiritual viva e calorosa, onde a pessoa passa a viver segundo a vontade de Deus e a estar aberta à ação do Espírito Santo. Efésios 4,18 enfatiza que o endurecimento do coração também resulta em uma alienação da vida de Deus. Quando a pessoa se recusa a responder à voz de Deus, ela se distancia gradualmente da verdade e da comunhão com Ele. O resultado disso é uma vida marcada por frieza espiritual e falta de propósito. A forma de reverter isso é o chamado ao arrependimento e à sensibilidade. O Salmo 95:8 é um dos textos mais conhecidos sobre a dureza de coração. Não endureçais o vosso coração. Essa exortação é repetida no Novo Testamento como um convite ao arrependimento. Quando ouvimos a voz de Deus, somos chamados a responder com fé e obediência. O endurecimento, por outro lado, nos impede de responder corretamente aos milagres e às oportunidades que Deus nos dá para a transformação. O arrependimento é o caminho para um coração restaurado. O reconhecimento de que somos propensos a endurecer o coração é o primeiro passo para buscar a transformação que só Deus pode nos dar. A dureza de coração é uma condição espiritual que pode afetar qualquer um de nós. Podemos endurecer o nosso coração por causa das feridas emocionais, orgulho, incredulidade ou medo. No entanto, a Bíblia nos oferece esperança. Jesus pode transformar nossos corações. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele, recebemos um novo coração, sensível à sua voz e disposto a seguir seus caminhos. A dureza de coração não é irreversível. Deus está sempre disposto a trocar o coração de pedra por um de carne. Ele deseja que sejamos sensíveis à sua presença e dispostos a nos arrepender diariamente, buscando viver de acordo com a sua vontade. Jesus experimentou a dureza da cruz para que você e eu possamos ter um coração de carne. Na sua força, talvez você não consiga e nem veja a esperança, mas a boa notícia é que você sempre poderá clamar pelo nome de Jesus e Ele te ajudará até no seu momento de incredulidade. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se esse vídeo abençoou a sua vida, não guarde para você, compartilhe com alguém. Se você precisa de um vídeo nesse formato, solicite um orçamento comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!